Oiê, desejo que esteja bem, passando novamente para falar de coração para coração e trazer mais uma das minhas perspectivas. A de hoje é de número 254 e se chama A Programação que Você Não Escolheu. Grande parte da vida é vivida no automático. Aprendemos o que acreditar, aprendemos o que temer, aprendemos o que desejar, aprendemos até mesmo o que consideramos possível ou impossível. E fazemos tudo isso sem perceber. Chamamos de personalidade aquilo que muitas vezes foi condicionado. Chamamos de destino aquilo que muitas vezes é repetição. Chamamos de escolha aquilo que talvez nunca tenha sido questionado. A forma como você reage aos desafios, a maneira como se relaciona, as histórias que vive repetidamente, os medos que carrega, as crenças que define. Quanto disso foi realmente escolhido por você? Nascemos em famílias, culturas e ambientes que nos entregam códigos de interpretação da realidade. Alguns nos fortalecem, outros nos limitam. O problema não está em receber uma programação. O problema está em viver toda uma existência sem perceber que ela existe. Talvez o despertar da consciência não seja aprender algo novo. Talvez seja observar aquilo que sempre esteve ali, conduzindo seus pensamentos, emoções e decisões nos bastidores. Porque aquilo que não é observado nos controla. Mas aquilo que é visto pode ser transformado. E talvez a maior liberdade que um ser humano possa conquistar seja exatamente esta: a liberdade de escolher conscientemente quais códigos deseja manter e quais já não fazem mais sentido carregar. Afinal, o cenário muda, mas os códigos permanecem até que alguém tenha coragem de reescrevê-los. Pense por um instante nas redes sociais. Você assiste a um vídeo, depois a outro parecido, curte alguns conteúdos, ignora outros. Sem perceber, o algoritmo começa a aprender quem você é. Pouco tempo depois, sua tela passa a mostrar cada vez mais do mesmo. As mesmas opiniões, os mesmos assuntos, as mesmas referências. E quanto mais você interage, mais o sistema acredita que aquilo representa você. Até que chega um momento em que você acredita estar escolhendo livremente o que vê, mas na verdade está apenas recebendo mais daquilo que já foi programado para aparecer. A mente humana funciona de forma muito parecida. Cada experiência, crença, medo ou aprendizado deixa um registro. Com o tempo, criamos um algoritmo interno que passa a selecionar pensamentos, emoções e interpretações compatíveis com aquilo que acreditamos ser verdade. Então, não enxergamos a realidade como ela é. Enxergamos a realidade através dos filtros da nossa programação. E talvez o despertar da consciência comece exatamente quando percebemos que nem tudo o que aparece na tela da mente foi escolhido por nós. Talvez a grande questão da vida nunca tenha sido o que fizeram com você, mas o que você escolhe fazer com aquilo que recebeu. Porque existem heranças que fortalecem e existem heranças que aprisionam. Existem códigos que expandem e existem códigos que limitam. A consciência não muda o passado, mas muda a relação que temos com ele. E é exatamente nesse ponto que nasce a liberdade. Não a liberdade de apagar a história, mas a liberdade de não ser governado por ela. Talvez você não tenha escolhido a programação que recebeu, mas pode escolher a programação que continuará executando, porque o destino não é escrito apenas pela experiência que vivemos, pelas experiências que vivemos. Ela também é escrita pelas consciências que despertamos. E toda transformação começa no instante em que deixamos de perguntar, porque isso aconteceu comigo, e passamos a perguntar: qual código dentro de mim está pronto para ser transformado? Porque aquilo que não é questionado se repete, mas aquilo que é compreendido pode evoluir. E talvez seja exatamente para isso que fomos feitos, para mudar. Mais uma perspectiva sensacional. A programação que você não escolhe. Só mais um pouquinho, né? Mantenha a frequência de seus pensamentos bem elevados e se blinde energeticamente. Um grande beijo no coração. Fica com Deus. Bebe bastante água e pratica atividades físicas. E bora, esteja preparado. Mente, corpo e espírito.